Sejam todos bem-vindos à nossa Semana ENEF. Isso mesmo. Este é o nosso primeiro bate-papo sobre educação financeira. Preparei um material que vai nos auxiliar aqui nessa comunicação, nesse diálogo, e já quero saber aqui quem está participando, da onde você está falando, então coloca aqui no chat para que a gente possa interagir, se conhecer e com isso a gente poder também aprender cada vez mais. Essa semana é uma iniciativa para que a gente possa, de alguma forma, disseminar, mostrar o que vem a ser educação financeira, as suas formas, os seus meios, e de uma maneira gratuita, ou seja, possibilitando esse acesso a toda a população. E hoje, para o nosso bate-papo, eu separei um tema muito importante, que é sobre a falta de dinheiro. Não vamos falar somente sobre a falta, vamos falar também sobre as soluções que nós poderemos colocar no dia a dia de maneira simples, fácil, que vocês já podem, ao terminar o nosso bate-papo aqui, começar a colocar em prática. Combinado? Fazemos assim? Deixa eu já compartilhar aqui a tela para que a gente possa nos preparar. Então, vamos conhecer as soluções para a falta de dinheiro. Isso mesmo. Então, antes de eu me apresentar, quero falar um pouquinho que eu sou uma entusiasta da educação financeira. Como assim? Eu digo que eu tenho já na veia essa questão da educação financeira sem nem saber que era educação financeira. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, está me conhecendo agora, eu sou Cíntia Sena. Eu venho atuando profissionalmente na área de educação financeira desde 2013 e já venho praticando os hábitos, as atitudes, os ensinamentos que vamos compartilhar aqui neste bate-papo e ao longo da semana, desde pequena, eu diria. Eu tive talvez o privilégio ou a sorte, não sei se a gente pode dizer assim, de ter convivido com a minha mãe, na qual costureira, tinha uma renda que dependia do quanto ela produzia, e muitas das vezes ela não sabia se iria ter produção, peças para o mês seguinte. Então, eu, ao observar, ao entender que a gente precisava ter reservas, para que a gente pudesse comprar coisas que demandasse mais recursos, precisava juntar dinheiro. Então, eu consegui ver nesses hábitos, nessas atitudes, coisas que eram importantes e fui incluindo isso no meu dia a dia. Desde o meu primeiro trabalho, eu já sempre coloquei esse hábito de separar. Então, acabou sendo algo que fez parte do dia a dia, não foi nenhum sacrifício, não foi nada difícil. Óbvio que quando a gente faz desta forma, a gente tem que fazer escolhas. E eu acredito que as escolhas que nós precisamos fazer, muitas das vezes, nem todos estão dispostos a tal. E principalmente por não ter aprendido esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui ao longo da semana. E já te faço um convite aqui. Este canal Cíntia Sena tem diversos outros vídeos acessíveis também para vocês, que vocês podem, a partir dessa semana, aproveitar para conhecer mais, para saber mais. Tem diversas informações que eu venho compartilhando com os nossos mais de 13 mil inscritos e já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, perfeito? Então, como estudante, então, comecei em 2013 a estudar sobre educação financeira, fiz alguns cursos, fiz algumas imersões
e busquei fazer uma pós-graduação pelo conhecimento, nem era pela titulação, nem é esse o principal objetivo, e comecei a ver o que eu poderia fazer para melhor me capacitar e, de alguma forma, melhor criar uma didática, um jeito de ensinar, de compartilhar tudo aquilo que eu vivia na minha vida, bem como aquilo que eu ia ampliando de conhecimento. E assim sendo, fiz meu mestrado em educação financeira e estou hoje doutorando em educação financeira. E por conta disso, tenho a oportunidade hoje de ministrar aulas na graduação. Então, se vocês não sabem, já existe uma graduação de educação financeira. Então, hoje eu ministro aula de educação financeira na graduação e na pós, para ensinar esses novos alunos, esses novos graduandos e especialistas, este conhecimento. E, como eu falo, não sei tudo. Sou uma eterna aprendiz e já faço o convite aqui para vocês sempre estarem abertos ao conhecimento, e só por vocês estarem aqui participando desse bate-papo, dessa semana, mesmo que você caiu de paraquedas, pare, fica aqui mesmo, que é o seu lugar, você não está aqui em vão, e é importante para a gente aprender. Acho que cada pessoa tem um pouquinho de conhecimento, e acredito sim, vou aprender um pouquinho mais aqui com vocês. Perfeito? Então, vamos seguir. Semana ENEF, para quem não sabe, está a primeira vez aqui, é uma semana nacional de educação financeira. Essa é uma iniciativa de um fórum chamado Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que acontece todos os anos, desde 2014. Aí você para, nossa, Cíntia, por que eu só soube disso agora? Então, existe ainda muita falta de acesso, precisa cada vez mais ser disseminado. Então, nós estamos aqui também para isso, para, de alguma forma, ajudar nesse compartilhar, para que mais pessoas comecem a saber que existe educação financeira, que existe um caminho para ela aprender a lidar com dinheiro, a saber movimentar esse recurso que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ou você não usa dinheiro no seu dia a dia, seja físico ou digital. Então, é uma semana dedicada de segunda a domingo, única e exclusivamente para promover ações de educação financeira no país. E todas essas ações têm que ser gratuitas. Este ano de 2021, estamos na 8ª semana. Inclusive faço um convite. Eu participei desse mesmo formato que a gente está fazendo aqui, na 6ª semana, deixei aqui no canal com uma playlist com as palestras que eu ministrei lá, que continuam atuais, e você também pode aproveitar para conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, do dia 8 a 14 de novembro, teremos um encontro aqui às 20 horas, para que a gente possa conhecer e entender cada vez mais sobre planejamento, poupança e crédito consciente, que esse é o tema base dessa semana, da 8ª Semana Nacional de Educação Financeira, tá? E até resumiram aqui, hein? PLA, POUCRE, PLA de planejamento, POU de poupança e crédito e CRE de crédito consciente. Então, para ficar mais fácil, então, PLA, POUCRE. Já pensou? 8ª Semana Nacional, perfeito? Então, vamos rumo a uma saúde financeira melhor. E para acompanhar, tem o link aqui, ó, www, no caso, semanaenef.gov.br, que você tanto pode acessar a agenda, se inscrever em alguns eventos para você já ser avisado de quando vai acontecer. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Então, fica aqui no canal para participar das outras, mas também conheçam as demais iniciativas, tá bom? E se você tem alguém que você conhece que não pôde participar aqui hoje, assim que terminar,
compartilhe com essa pessoa que vai ficar disponível aqui para vocês e convide para estar aqui conosco amanhã também. Perfeito? Pergunta para a gente começar a entender o que será que é essa tal falta de dinheiro. Pergunto primeiro para vocês e quero que sejam sinceros. Você sente que falta dinheiro? Tem essa percepção? Um dos meus primeiros clientes, só para vocês entenderem, ele trabalhava, ganhava dinheiro, chegava o final de mês, cadê o dinheiro? Então, ele tinha esse sentimento, essa percepção de que entrava dinheiro, mas saía da mesma velocidade e não ficava dinheiro. Só que ele não conseguia entender por que não estava ficando dinheiro. Então, você aí, no seu dia a dia, sente essa falta de dinheiro? Então, pensa, escreve aqui que é legal essa interação para a gente conhecer um pouquinho mais, certo? Segunda pergunta, por que falta dinheiro? Você já parou para pensar? Por que falta dinheiro? Coloca aqui que eu já vou trazer algumas opções para vocês. Por que falta dinheiro? Opção número 1. Você hoje está sem trabalho. Pode ser um dos motivos. Número 2. Você está cheio de dívidas e por isso falta dinheiro. Número 3. Não sabe lidar com dinheiro. Também pode ser um motivo. Tem muitas pessoas que não têm dificuldade nenhuma em ganhar dinheiro, mas têm dificuldade em reter dinheiro, em salvar dinheiro, em proteger esse dinheiro. E aí a gente tem diversas possibilidades para essa falta de dinheiro. Será que quando você recebe dinheiro, ele sai correndo da sua vida? Então, é importante a gente ter essa conscientização. Primeiro, se eu sinto essa falta de dinheiro, por que eu sinto essa falta de dinheiro? Ou por que de fato está acontecendo essa falta de dinheiro na minha vida? Qual é essa minha primeira conscientização? Para que a partir disso eu comece a tomar algumas decisões. Perfeito? Vou fazer mais algumas outras indagações para que você pense. Então, anote aí, não precisa nem compartilhar, mas eu quero que você pare e pense. Ó, vamos aqui que nem essa moça. Para e pense. Qual é a sua idade hoje? Cíntia, por que você quer saber minha idade? Calma, você vai perceber que tem tudo a ver. Antes de eu dar a resposta aqui, de continuar as perguntas, comece a observar que o dinheiro faz parte da nossa vida antes da gente nascer e, inclusive, depois que a gente morrer. Sendo assim, eu ter um conhecimento de qual é a minha faixa etária, qual a minha idade, o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer, vai me ajudar a entender como essa falta de dinheiro está presente na minha vida. Então, o que a gente está fazendo aqui é ampliar a visão para que a gente tenha essa consciência e comece a mudar o jogo, perfeito? Então, anota aí. Ah, eu tenho 15 anos, tenho 20 anos, tenho 30 anos, já tenho 60 anos. Não, eu já tenho 100 anos. Ó, se tiver alguém aqui de 100 anos, ó, vou ficar feliz, hein? Qual a sua idade, né? Pergunta 2. Quanto tem de dinheiro guardado hoje? Será que você tem dinheiro guardado? Então, coloca aí. Não precisa colocar aqui no chat o valor que você tem, não, tá bom? Mas só pensa, você tem dinheiro guardado? E quanto você tem? Porque isso vai ajudar na minha próxima pergunta. Então, ok? Combinado aqui? Próxima pergunta. Este valor que você tem te mantém por quanto tempo? Um dia, um mês, uma semana, um ano,
10 anos, 20 anos, 30 anos. Ou seja, se você não tiver mais renda proveniente do seu trabalho, como eu perguntei lá se a falta de dinheiro é por estar desempregado, muitas das vezes, essa reserva que você tem, te mantém por quanto tempo? Caso você não tenha reserva, se você respondeu aqui, ó, não tenho dinheiro guardado hoje, este manter aqui vai ser 0, perfeito? Parou de entrar dinheiro hoje mesmo já estou no perigo. Combinado? Então, essa informação é importante. Vamos ver quanto tempo nós estamos sobrevivendo. E aí eu vou fazer outra pergunta agora. Quantos anos você já trabalha? 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Quanto tempo você já trabalha? Aí agora eu quero que você amplie a sua visão. Se você já trabalha 1 ano, 10 anos, 5 anos, significa que algum dinheiro chegou até sua mão, correto? Sim ou não? Coloca aí. Então, se você tem um valor, legal. Se você não tem, zona vermelha. Quem tem ainda é zona amarela, a gente vai ver se está na zona verde. Então, por que que esse tempo de trabalho é importante? Então, ó, a gente soube a idade. Vamos pensar que eu tenho 50 anos, perfeito? E eu já trabalhei 30 anos. Ótimo. Então, ao longo de 30 anos, quanto de dinheiro você não recebeu? Você já parou para pensar nisso? E aí, se você olha quanto você tem guardado hoje, ou seja, o que que você fez com o seu dinheiro? Cadê o dinheiro? O que eu quero mostrar com essas perguntas aqui é que a falta de dinheiro hoje não é porque você não teve dinheiro, percebe? A falta de dinheiro não é pelo dinheiro. A falta de dinheiro está pelas suas escolhas, pelo seu comportamento, pela falta de conhecimento sobre educação financeira. Então, o que eu quero mostrar para você é que essa falta, ela vai além do dinheiro em si. E a gente precisa mudar essa realidade. Seja você já tendo uma parte desse valor, mas se você olhar o tempo que você trabalhou, essa reserva deveria ser muito, né, próxima ao tempo que você tem trabalhado. Então, como que está essa relação? Lembrando que não vamos trabalhar para sempre. E aí? Ok? Entenderam? Refletiram? Vamos seguir. Vamos entender agora as soluções para a falta de dinheiro. O que que eu posso, o que que eu devo começar a fazer a partir de agora, já que eu não fiz, vamos fazer. Se eu já fiz alguma dessas soluções, vamos aperfeiçoar, ver se está bacana, ver se está legal, retomar, perfeito? Então, é importante que eu comece a colocar em prática. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui, em qualquer local, coloque em prática. Eu digo para vocês, funciona. Não é só teoria, é vida real. Funciona de verdade. Independente de quanto você ganha. Se você colocar em prática essas soluções, pode ter certeza que você muda a sua realidade, você começa a mudar a sua relação com o seu dinheiro, perfeito? Então vamos lá? Preparados? Vamos lá para a nossa solução número 1. Fazer o dinheiro crescer. Cíntia, como assim? Aonde você tirou isso? Você está brincando, né? Como que eu vou fazer o dinheiro crescer se nem dinheiro eu tenho? Ah, mas você está trabalhando, certo?
você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem um conhecimento. Então, desse seu dinheiro crescer, quando a gente fala dele, é que eu deveria, de tudo que eu ganho, de tudo que passa pela minha mão, de tudo que chega até mim, sempre, sempre separar uma parte desse valor. Eu não deveria gastar tudo o que ganho. Ou seja, para a gente começar do básico, de tudo que chegar na sua mão, por isso que a gente pergunta lá, quanto tempo você trabalha? Vamos pensar, vou fazer uma analogia aqui bem básica da básica. Se uma pessoa trabalha 10 anos, por exemplo, ela deveria ter no mínimo, 1 ano de reserva. Se ela já trabalha 20 anos, no mínimo, 2 anos, no mínimo. O ideal é mais que isso, porque dá para a gente aplicar outras soluções que a gente vai compartilhar aqui. Assim sendo, então, tudo que vocês começarem a receber a partir de hoje, recebeu R$10, separa uma parte. Quanto que eu deveria separar, Cíntia? Eu vou falar aqui o mínimo, tá bom? Então, o mínimo que você deveria separar, pelo menos, é 10%. Mínimo. Cíntia, o correto seria quanto eu separar? Olha, sinceramente, pelo menos 50%. Metade para os gastos do dia a dia e a outra metade para outras informações que serão tão importantes quanto o seu dia a dia, que a gente vai falar ao longo dessas soluções. Ok, não tenho, comece com 10%. Ou seja, você tem que viver com os outros 90%. Perfeito? É difícil. Você tem que criar esse hábito. Você tem que criar essa atitude, tomar a decisão de separar uma parte assim que você ganha. Com essa atitude, pensa de todo mês. Vamos pensar que você ganha R$1.000 e você separa R$100 e guarda, reserva, protege. No outro mês, você ganha mais R$1.000. Aí separa mais R$100. Ou seja, você já tem R$200. E assim você vai fazendo ao longo do ano. Ao final do ano, você vai ter acumulado, de se separar, R$1.200. Ou seja, só nessa atitude de separar uma parte, você vai ter ao final do ano um 13º a mais. Olha que legal! E ainda com mais dinheiro do que o seu salário. Então, você começa a ver que, a partir do momento que eu tomo a decisão de separar uma parte do que eu ganho e reservar, nesse primeiro momento é reservar. A maior dificuldade das pessoas está em separar esse item, essa parte. É simples, é só isso. Não tem nada mirabolante. Só que, infelizmente, a maior parte das pessoas não aprenderam que ela pode separar uma parte, que ela não precisa gastar tudo. E ao fazer isso, automaticamente eu já estou fazendo o dinheiro crescer. Com essa atitude, com esse olhar, ok? Coloca aqui no chat. O que vocês estão fazendo? Vão começar a separar? Cíntia, eu não consigo 10%. O que você consegue? Que seja mas comece a criar o hábito de sempre que ganhar algum valor, você separe uma parte, não gaste tudo. E aí é importante a gente observar uma coisa. Aquilo que a gente tem de satisfação, de realizar nossos desejos do dia a dia, temos que realizar com a parte que sobra, que é os 90% dessa ideia que eu estou trazendo para vocês. E temos que
aquilo que a gente precisa construir, que vai demandar mais dinheiro, que vai trazer mais segurança, estabilidade, algo que seja mais estável, nós precisamos usar desses 10%. Então, nós temos que observar essas escolhas, porque eu não posso viver somente hoje, ok? Entendido aqui na solução 1? É possível ser feito? Eu sei que vocês devem estar pensando, Cíntia, se eu já nem consigo pagar o que eu tenho de compromissos, de dívidas, de gastos do dia a dia, como que eu vou separar uma parte? E aí a gente vai para a solução número 2. Controle seus gastos. Exatamente. A maioria das pessoas que gastam além do que ganham, que gastam exatamente o que ganham, não controla os seus gastos. Quando a gente fala de controlar gasto, pessoal, não é só ficar anotando, não é só olhar ali e não fazer nada. Não. É, no mínimo, ter um orçamento financeiro, que inclusive vai ter um dos bate-papos aqui, que a gente vai falar só sobre orçamento financeiro, perfeito? Então, eu preciso ter um orçamento financeiro que nesse orçamento eu visualize, eu enxergue tudo que entra e tudo que sai. A partir do momento que eu enxergue esses meus gastos, esse meu recurso que está saindo, eu tenho que entender o que daqueles gastos são essenciais, são necessários, são importantes para aquele momento. O que daqueles gastos eu tenho que eliminar? O que daqueles gastos eu vou ter que reduzir? E o que daqueles gastos, no momento, eu vou manter? Coloque aqui para mim se você tem dificuldade em controlar, em conhecer, em saber sobre os seus gastos. Colocou? Segunda pergunta. Você confunde esses gastos do dia a dia com desejos momentâneos? Muitas pessoas, até tem uma pesquisa que saiu recente, que as pessoas se endividam muito mais na ferramenta chamada cartão de crédito. E quando a gente fala da ferramenta cartão de crédito, a gente vai ter também um bate-papo só sobre dívidas, ok? Quando a gente fala de cartão de crédito, geralmente são para consumos imediatos, desejos momentâneos. E aí o que acontece? A tendência é que sempre vou ter desejos, sempre vou ter algo a querer realizar. Só que nós sabemos que não dá para fazer tudo. Seja porque temos várias limitações, sim, de tempo, às vezes de saúde, às vezes de renda. Então, por eu ter alguns limites, eu não deveria gastar além daquilo que a minha realidade permite. Então, a ideia aqui é que eu comece a observar de fato o que é necessário neste momento e o que é desejo imediato. Será que os meus gastos estão me atrapalhando porque é desejo imediato ou itens necessários? É importante a gente ter essa percepção, ok? E muitas das vezes, óbvio, você acha que eu não quero realizar muitas coisas? Nós temos muito mais desejos do que conseguimos realizar, isso é fato. O que a gente tem que pensar é quais desejos eu vou querer priorizar, quando eu vou querer realizar esses desejos. E aí, quando eu controlo esses gastos, quando eu monto esse meu orçamento, eu não estou limitando no sentido, agora eu não vou poder fazer mais nada, eu tenho que desfrutar da vida, eu tenho que aproveitar. Não, pelo contrário. O orçamento é uma das possibilidades, é uma das chances que você tem de enxergar tudo que você
tem condições, que você pode realizar, e a partir disso, fazer com que aquele item 1 que a gente falou de reservar uma parte, de guardar, que seja 10%, você vai priorizar isso no seu orçamento, e isso vai fazer com que você consiga realizar cada vez mais. Então, é de extrema importância fazer esse orçamento, encarar ele, que eu preciso fazer o quê? Um propósito. Eu tenho que ter um propósito de vida. Eu não posso só fazer por fazer as coisas. Eu tenho que entender e usar esse orçamento ao meu favor. Então, o objetivo desse orçamento, desse controlar o meu gasto, é fazer com que eu consiga juntar mais dinheiro. Porque quando eu junto mais dinheiro, a gente já vai para a próxima solução. A gente consegue fazer o que a gente vai apresentar na próxima solução. Então, enxergue o orçamento não como um limitador de atitudes e ações, pelo contrário, como um facilitador para que você possa juntar mais dinheiro, ok? E tenha muito cuidado, porque ele vai te proteger de compras, de decisões que são momentâneas e vai totalmente contra os seus verdadeiros propósitos, com os seus verdadeiros desejos, que muitas das vezes, pela falta desse orçamento, pela falta da percepção dos gastos, a gente acaba, ó, mandando dinheiro para tudo que é lugar e a gente esquece do que realmente nós desejamos no nosso íntimo. Perfeito? E aqui, deixa eu só trazer uma informação que eu anotei aqui para gente, tá bom? Que é muito importante, ó. Porque é uma coisa muito que acontece. Pare e pense, vocês que já trabalham há bastante tempo. Quando vocês tiveram seu próprio primeiro emprego, seu primeiro salário, era bem inferior ao seu ganho atual, perfeito? Só que conforme você foi aumentando os seus ganhos, os seus gastos foram acompanhando. E aí eu já trago orientação para quem está começando. Você precisa aprender que, independente do ganho, os seus gastos vão acompanhar. E se eu faço esse orçamento já priorizando uma parte, qualquer aumento que eu tenha, eu também não vou aumentar meus gastos na mesma velocidade. Eu vou enxergar mais possibilidades do que? De juntar mais dinheiro. Para que eu vou juntar mais dinheiro? Para ter uma qualidade de vida melhor, para fazer escolhas mais conscientes, para adquirir produtos e serviços que vão demandar mais dinheiro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque da forma que eu trato o pouco ou muito, ele vai reverberar. Então, eu tenho que estar preparado para olhar, para cuidar de tudo o que eu estou fazendo, de tudo que eu tenho de possibilidades, de oportunidades, ok? E aí, ao fazer isso, a gente consegue aplicar a terceira solução que vocês imaginam que seja. Vamos ver? Multiplique seus rendimentos. Ou seja, eu tenho que separar uma parte do meu ganho. Qualquer ganho, eu tenho que separar uma parte. Ao separar, vou já fazer. Eu vou ter que automaticamente derrubar alguns gastos para que eu consiga fazer isso. Perfeito? Feito. E agora? O que eu faço com esse dinheiro que eu guardei, que eu poupei? Multiplica. Faz com que ele renda mais, porque você vai começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, eu vou buscar investimentos, eu vou buscar possibilidades para que esse meu dinheiro cresça.
A partir do momento que eu estou fazendo essa separação, estou controlando os meus gastos para que eu proteja essa reserva, eu tenho a condição aberta para multiplicar esse meu dinheiro guardado. Então, para isso, é importante que eu observe aonde eu vou colocar esse meu dinheiro, o que eu vou fazer. Então, eu tenho que escolher possibilidades. Neste momento, inclusive, vamos buscar aquelas mais conservadoras, até porque eu preciso aprender, conhecer. Lembra que um dos pilares da Semana ENEF é planejamento, poupança e crédito? Então, a gente já, quando fala do orçamento, a gente está falando um pouco do planejamento. Quando a gente fala de guardar uma parte daquilo que a gente ganha, a gente está falando da poupança. Então, eu preciso olhar para que esse dinheiro, eu já fiz uma atitude positiva, e agora vamos fazer com que ele comece a trabalhar por ele. Para aqueles valores que eu fui separando 100, 100, que chegou lá no final do ano, 1.200, na verdade, eu multiplicando, eu vou fazer com que lá no final do ano tenha muito mais que R$ 1.200. Gostaram? Entenderam? Então, é importante, uma solução para que eu não fique sem dinheiro é multiplicá-lo, que vai chegar um ponto que esse dinheiro vai ter rendido tanto que vai ser possível eu viver desses rendimentos. E por que não? Vamos falar mais disso. Vamos para a quarta solução. Eu preciso proteger o dinheiro contra a perda. Como assim, Cíntia? Pare e pense. Primeiro passo, guardar. Querendo ou não, pessoal, existe um esforço aí de guardar o dinheiro. Aí eu vou, guardo, diminuo meus gastos, coloco para investir. Só que eu coloco o meu dinheiro para investir em qualquer lugar. Qualquer investimento que eu vá fazer, eu tenho que buscar, em primeiro lugar, a proteção desse principal, desses R$ 100, desses 1.200. Então, eu não posso simplesmente querer um investimento que vai me pagar um dinheiro rápido, querer ter essa ganância de rapidez, porque eu vou estar perdendo esse dinheiro. Isso nós vemos, infelizmente, com o que a gente chama hoje de pirâmide financeira. Pessoas oferecendo ganhos extremamente altos em tempos curtos, e isso, na verdade, já é um alerta. Então, eu preciso, para não ficar sem o dinheiro, não colocar ele para investir em qualquer coisa. Eu tenho que proteger. Porque, querendo ou não, esse dinheiro foi suado. Você trabalhou. Você despendeu um tempo. Você deixou de gastar hoje. Você reservou. Então, na hora de multiplicar, você tem que olhar e proteger esse recurso que foi extremamente importante. Então, você tem que evitar aqui, que você tem que, de toda forma, ficar de olho com risco. Qual é esse investimento? O que ele vai me retornar? Qual é a chance de eu perder o principal? Se tiver chance de perder o principal, sai fora. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, não busque ganhos altos, sendo que tenha perigo de perder. Conheça todas as regras. Entenda. Cuidado, tem muitas pessoas, infelizmente, aqui já vai uma orientação, que ofertam e você vai só porque um fulano falou, a ciclano falou, mas você não conhece a pessoa, você não conhece a operação e você está colocando o seu dinheiro em risco. Então, vá em busca, primeiro, sempre, qualquer operação que vocês forem fazer, busque esclarecimento dos órgãos reguladores. Existe hoje CVM, existe hoje Banco Central,
que regulamentam as possibilidades financeiras de investimento. Ah, Cíntia, eu vou investir em imóveis. Busque os dados daquele imóvel no cartório, pesquise com as imobiliárias, veja a região, veja os vizinhos. Então, busque o máximo de detalhe para que você tenha total certeza da onde você está colocando o seu dinheiro. Além disso, é importante, quando eu invisto, eu já saiba quando eu vou receber de volta e qual é a possibilidade, inclusive, de eu receber antes do vencimento, se existe essa possibilidade ou não. Estão entendendo até aqui? Estão compreendendo? Deixe as suas dúvidas se assim tiver, ok? Então, ao fazer isso, mesmo que a gente entenda que pareça pouco, acredite, pessoal, vai fazer diferença. Existe uma expressão que é falada que os juros, né, mesmo que pouco, que a gente entenda que isso é pouco, mas pensa, só de eu ter guardado, alguém está pagando alguma coisa por aquele dinheiro. É importantíssimo. E mais uma outra coisa para a gente ampliar aqui, que é importante, quando eu faço esse dinheiro render, uma das coisas que eu também estou buscando é proteger da perda inflacionária. O que é essa perda inflacionária? Que é um valor que, com o passar do tempo, eu vou querer comprar um produto ou serviço, ele vai estar mais caro. Então, quando eu invisto, um dos mecanismos é fazer com que lá na frente esse valor poupado, guardado e investido tenha a possibilidade de comprar aquele produto mesmo com o seu aumento de preço, perfeito? Então, é importante isso aqui. Então, ó, atenção, cuidado, busque orientações de pessoas que entendam, não que simplesmente, eu fiz também, não. Peguem comprovantes, peguem informações, pesquisem, porque o seu dinheiro importa. Cada centavo é muito importante, porque foi um tempo do seu dia, um tempo da sua vida que você dedicou a fazer um trabalho, uma ação, e que você reservou esse dinheiro, ok? Vamos para a próxima solução? Tenha seu próprio lar. Sério, Cíntia? Como assim? Sim. Ter um próprio lar, querendo ou não, se a gente for parar para observar, ele vai além da questão financeira. Ele traz um aspecto que é muito importante para a nossa vida, que é a segurança, que é o conforto, é a tranquilidade de estar num ambiente, de você deixar aquele ambiente da forma que você bem entende. Então, quando a gente fala de que uma das soluções para a falta de dinheiro é ter esse lar, é construir um lar próprio, é a gente, em paralelo às nossas escolhas, à nossa vida, sabe aqueles 10% que é o mínimo que eu deveria separar? Com o tempo eu vou controlando meus gastos, eu vou diminuindo, eu vou aumentando essa possibilidade, é para que, em paralelo a isso, eu possa, num futuro breve, por exemplo, trocar um valor de uma prestação de um aluguel por uma prestação de um financiamento. Então, eu trocar e ter essa tranquilidade e fazer com que, ao passar do tempo, eu não vou ter mais esse compromisso do aluguel e nem vou ter mais o compromisso do financiamento. Ou seja, eu construo algo que vai fazer com que eu diminua o meu custo mensal, mantendo apenas que, independente se é casa alugada ou financiada, eu vou ter sempre impostos. Então, eu preciso construir esse lar, eu preciso buscar, porque ter esse próprio domicílio, ter o próprio lar, ele vai mostrar essa nossa capacidade de até ter como um dos nossos propósitos
do porquê está guardando uma parte do dinheiro, ou seja, eu posso juntar, posso fazer de algumas formas, tá? Não existe um único caminho para construir esse lar. Eu posso juntar desses 10% ou mais que eu vou conseguir e ter um montante suficiente para comprar à vista. Eu posso juntar esse montante, dar uma entrada, e como a minha intenção é comprar um lar, eu consigo obter um financiamento que coloque ele como garantia e troque o valor que eu pago hoje do aluguel pelo financiamento. Então, é sempre bom a gente observar isso, fazer essa troca. E aí, posteriormente, eu vou diminuir esse compromisso, porque as parcelas vão caindo, eu vou aumentando mais a minha reserva. Olha que interessante. Então, é algo que parece que é estranho, né? Então, eu vou conseguir pagar aquele que me emprestou dinheiro como se eu estivesse pagando o aluguel. Então, é meio que uma troca que eu começo a fazer, porém, essa casa já vai ser minha. E com o passar do tempo, acabou-se as dívidas, ok? Então, é importante eu ter, sim, um próprio lar para que eu, com o passar do tempo, diminua os meus gastos. E traga uma outra coisa que é importante, que querendo ou não, ter o próprio lar, além dessa satisfação emocional que vai além da questão financeira, essa casa, esse lar é uma forma de acumular patrimônio. Querendo ou não, muitas pessoas acabam tendo, às vezes, só a casa. Então, é uma forma de eu construir algo, de eu almejar algo. Então, se você não tiver qualquer objetivo, tenha para você ter um local que, mesmo que às vezes você nem vá morar, ele pode servir também como investimento, seja para um aluguel, seja para vender posteriormente, ok? Entendido? Vamos seguir. Aqui, ó, os dois senhores aqui estão olhando de cara feia para a gente, hein? Preocupados. Precisamos, pessoal, assegurar uma renda para o futuro. Nós sabemos que não vamos ter capacidade de aprender ou de trabalhar para o resto da vida. Então, precisamos construir ao longo dela uma renda para esse futuro. Então, que seja esses 10%, que seja outro valor, eu preciso fazer isso. Eu não posso contar apenas com o INSS ou com as previdências de quem é servidor público, porque a tendência cada vez mais que a gente tem acompanhado pelas reformas é que esse valor não vai ser suficiente. Então, o que cabe a mim? O que eu posso fazer? Separar uma parte de tudo que eu ganho pensando nesse futuro, porque é líquido e certo. Eu sei que o futuro vai chegar. Eu sei que eu vou ficar, que a gente chama jovem há mais tempo. Então, eu tenho que guardar uma reserva para quando esse futuro chegar, eu não ficar dependente de terceiros. Eu, inclusive, não ter que me sujeitar a trabalhar, sendo que eu não tenho condições mais para tal. Ou ainda, chegar num ponto de, às vezes, não ter o básico do básico. Precisar, às vezes, de ajuda, não só de parente, mas de amigos, de caridade. Então, por que não começar a construir? Então, quando a gente fala da educação financeira, ela não olha só hoje, ela olha o hoje, o amanhã e depois. Então, eu tenho que começar a pensar que de tudo que eu ganho, uma parte desse ganho é para esse meu futuro. Mas, Cíntia, e se eu morrer amanhã? Não pense assim. Pense, e se você viver 100 anos, 120 anos? Não deixe para pensar lá na frente. Comece agora, sabe por quê? Porque o seu esforço vai ser muito menor, que você nem vai perceber. Então, é de extrema importância que você comece a fazer
essa construção. Porque uma vez que você faça isso, é mais fácil. A gente vai, inclusive, falar sobre esse tema na nossa última aula, que eu vou falar sobre independência financeira, que ela tem como um dos seus objetivos assegurar essa renda para o futuro. Então, a gente precisa fazer isso. Infelizmente, a maioria dos aposentados hoje já não conseguem se manter apenas com a sua aposentadoria. Então, vamos começar a fazer diferente, vamos começar a construir e assegurar. Então, isso vai nos ajudar a não ter falta de dinheiro lá na frente, ok? E nós também precisamos aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro, claro, por que não? Como que eu aumento essa capacidade? Pergunto, qual a principal fonte de recursos seu hoje? Qual o seu conhecimento? Qual a sua habilidade? Qual o seu dom? Qual a sua especialidade? Então, você já começa a saber que por esse conhecimento você já tem uma possibilidade de ganho, ok? Você pode, inclusive, pensar e falar assim: olha, eu olhei todos os meus gastos, esses gastos é o necessário, não tenho como tirar mais. Então, você precisa buscar ganhar mais. E aí, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Eu preciso aumentar essa minha capacidade de ganhar mais dinheiro. E o que eu posso fazer? Ser o melhor profissional naquele seu conhecimento, naquela sua habilidade. Ou seja, você tem que estudar mais, você tem que fazer melhor seu trabalho, porque as pessoas ganham mais conforme mais conhecimento, mais aprofundamento ela tem daquela profissão. Então, se você já tem um ofício, um dom, foca nele, porque isso vai fazer com que você aumente os seus ganhos. Não busque só fora, mas busque o seu conhecimento principal. Cíntia, ainda não tenho um ofício que eu falo, meu, esse ofício é o meu dom. Já comece imediatamente em paralelo a buscar uma outra renda extra para que você comece a identificar com qual dessas atividades, profissões, você tem mais habilidade. E isso vai fazer com que você ganhe mais. Pare e observe as pessoas que mais ganham, são aquelas que aumentaram essa sua capacidade de conhecimento, de aperfeiçoamento. Então, quanto mais conhecimentos adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem, ó, uma frase que eu anotei aqui para vocês: o homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente compensado. Porque os negócios mudam e nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, nós precisamos. Como que eu também tenho que olhar com essa capacidade de ganhar mais? Quando eu tenho dívidas, honrar com aquelas dívidas nos seus respectivos vencimentos. Porque uma vez fazendo isso, eu não gero juros, não gero novos gastos, porque eu não fui fiel com aquele compromisso. Então, eu tenho que ficar de olho atento em relação a isso. Eu também tenho que observar e fazer um testamento. Já pensou nisso? Sim. Inclusive, é importante, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho mais lá na parte da independência, a gente ter seguro de vida, que é uma forma de fazer ganhar mais. É, não sabe disso não? Não perca nosso bate-papo sobre independência. É importante, Cíntia, mas eu tenho que pensar, não, que eu já vou morrer? Vocês não acabaram de falar quando eu coloquei aqui, construa o futuro? Então, a gente pode também usar o seguro para mitigar esses efeitos. Então, qual que é o intuito aqui também? Eu saber conhecer todos os produtos, todas as coisas que estão disponíveis para eu usar da melhor maneira possível. Percebe?
Então, eu tenho que cultivar minhas próprias aptidões, estudar, sempre, não parem de estudar. Não pense que você tem uma graduação, que legal, agora já sei tudo. Não pense que você foi para fora fazer intercâmbio, já sei tudo. Você precisa se aperfeiçoar, precisa continuar estudando, precisa praticar, praticar, praticar. Quanto mais você tem de práticas, mais conhecimento você vai tendo da sua função, da sua atividade, da sua profissão. E quanto mais prática, mais dinheiro você consegue ganhar, porque o seu conhecimento vai ampliando cada vez mais. Perfeito? Gostaram? Entenderam? É possível colocar em prática? Sejam sinceros aqui comigo. Alguma dessas soluções você já coloca em prática? Alguma dessas soluções você acredita que tem um pouco mais de dificuldade? Qual seria essa dificuldade? Então, deixe seus comentários aqui ou coloque no chat para que a gente possa entender e falar o que eu posso fazer para essa solução que eu ainda não sei como fazer. Coloque aqui. Então, eu trouxe algumas possibilidades para que vocês comecem a enxergar que é possível. E quando a gente fala que a falta de dinheiro está na atitude, no comportamento e não no dinheiro, porque todas essas soluções são comportamentais. O dinheiro, quanto mais eu mostrar para ele que eu sei lidar com ele, mais ele vai aparecer. E quanto mais ele aparecer, mais eu vou ter que mostrar o que eu quero com esse dinheiro. Quais são os caminhos? Perfeito? Entendido? E aí, para ajudar vocês a dar continuidade nesse conhecimento, essas soluções para a falta do dinheiro, eu tive como base o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele é um dos livros que a gente chama base, alicerce, primeiro, que todos que precisam aprender a lidar com dinheiro, que todos que querem aprender sobre um pouco mais, deveria ler este livro aqui, porque ele traz uma forma de histórias, como que as pessoas podem ampliar e construir essa riqueza, como elas podem mudar a sua realidade. E são ensinamentos simples. Não busque algo complexo, busque o simples. É que está no simples as nossas realizações, as nossas conquistas. Então, essas soluções estão como parte desse livro, que eu consolidei aqui para vocês, que vocês possam colocar em prática essas orientações, esses ensinamentos, e que vocês possam continuar esse conhecimento, perfeito? Então, eu quis tanto não só trazer, mas dar a possibilidade de vocês continuarem daqui em diante, perfeito? E vejo vocês amanhã, dia 9. Vamos falar, então, sobre dívidas. E você? Como que a gente pode melhorar essa relação nossa com as dívidas? O que vem a ser dívida? Por que eu tenho dívida? Ou posso ou não posso ter dívidas? Que situações? Então, inclusive, a nossa agenda está lá na semananef.gov.br. Convido vocês, se inscreva no canal para não perder as notificações dos vídeos que a gente compartilha aqui também semanalmente. E vejo vocês amanhã. Agradeço a participação, o carinho. Estenda esse convite, compartilhe com os amigos para que todos possam aprender mais e mais sobre como melhor lidar com o dinheiro, colocando os nossos propósitos a favor deles. Perfeito? Beijo para vocês. Deixa eu ver aqui, dar os recadinhos finais. Tchau, tchau.